Amém, igreja? Glória a Deus. Sempre é uma bênção estar aqui em cima. Não é muito frequente, mas quando o Senhor me pega, é bênção. Glória a Deus. Esse louvor que o pessoal cantou agora, Deus me ama, vem dizer tudo que Ele quer, resumindo tudo da palavra de Deus, é esse louvor. E no final eu gostaria que vocês louvassem de novo, amém? Porque vocês vão ver que realmente só se resume nisso, no amor de Deus pelas nossas vidas, amém? Deus nunca esquece de você, amém? Nunca esquece de mim, nunca esquece de nós, apesar de nós, amém? Ele sempre vai manter a sua palavra, porque Ele não é homem, e nem é filho do homem, para que minta, para que volte atrás. Apesar do seu povo vira e mexe, esquecer dele, trocar ele por qualquer coisa, Ele não esquece de nós. E por que Ele não esquece de nós? Por causa do seu amor incondicional. Não dá para nós, seres humanos, alcançar isso, incondicional. Eu acho que até uma mãe tem alguma condição para amar. Eu acho. Não posso dizer com todas as letras, mas eu creio que esse amor incondicional de Deus, o perdoar 70 vezes 7, 1,5 milhão de vezes, apesar de nós, não entra na nossa mente humana. Que amor é esse? Que amor é esse? Não é verdade? Quando a gente olha para nós, como a Gláucia falou, e tem dia a gente levanta chateado, achando que a gente é a pior das criaturas, né? Só que a gente tem um teto, a gente tem roupa boa, a gente tem sapato limpinho para colocar no pé, roupa cheirosinha que a mãe lavou, ou que a gente lavou, tem sempre um perfuminho para colocar, não é verdade? Mas tem dia a gente levanta achando que somos as piores das criaturas, achando que Deus não nos ama, que Deus esqueceu de nós. Ah, por quê? Porque você não tem um carro que você queria? Porque você não mora na casa que você quer? Ou porque você não vendeu aquilo que você queria vender para comprar aquilo que você gostaria de comprar? Sempre assim, não é? Por algum motivo que diríamos nós, pequeno demais, quando a gente olha para o lado. Às vezes a gente chora por estar comendo uma banana, e a gente olha para trás e tem alguém comendo a casca da banana. Então, se todos nós pudéssemos dar uma volta na cidade durante a madrugada, poderíamos fazer isso. A gente achar que nós somos o povo mais rico dessa terra, porque a gente tem o maior tesouro, um tesouro que a gente não pode comprar, que a gente não pode trocar, que não existe moeda de troca, e é de graça, e nós não nos apossamos dele, não é verdade? Mas Deus é bom, o tempo todo, e Ele nunca vai desistir de nós. E é disso que eu vou falar nesta noite. Nós vamos andar por alguns episódios da palavra, onde vai mostrar para nós que, apesar das circunstâncias parecer que Ele abandonou a gente, no final a gente vai ver que faz tudo parte de um grande plano, de um grande propósito do Senhor. Amém? Vamos abrir lá em Gênesis 37. Eu vou falar de alguns homens de Deus, de algumas situações. E eu vou começar por José. Eu gosto muito de José. Está lá em Gênesis 37, no capítulo 24. Dan, eu vou precisar de você porque eu esqueci o celular, tá? E a minha Bíblia eu já não consigo enxergar com sem meus óculos. Olha aí. Amém? Olha aí, ó. E tomando-o, lançaram-no na cova,
mas a cova estava vazia, não havia água nela. Pois é, aqui fala de José, o caçulinha da sua família, o mais queridinho do seu pai, porque era o filho da sua amada, da sua esposa amada. E os seus irmãos tinham ciúmes dele. Aqui acho que nós sabemos, a maioria sabem da história, né? Por causa de ciúmes. Quem não tem ciúmes, né, irmão? Quem não tem, pelo menos um pouquinho de ciúme? Todos nós temos. Mas nesse ponto chegou a ser um ciúme doentio que os levou a um pecado muito grande, a querer tirar a vida do próprio irmão. Agora vocês imaginam, você já ser jogado numa cova, deve ser terrível. Pelos seus irmãos de sangue, piorou. Vocês não imaginam, vamos viajar comigo, que eu gosto sempre de viajar, sim. Vamos imaginar que ao invés de José estar na cova, é você e sou eu. Imagina, uma cova desativada, só de pensar me dá até uns arrepios. Eu imagino que era um poço que ficou vazio, penso eu. Então não devia ser raso, ao ponto que ele não conseguiria sair dali sozinho, certo? Um lugar desse deve ter bicho, aranha, deve ter aqueles bichinhos cheios de perna, escorpião. Ai, meu Deus. Aí imagina ele caindo naquele lugar, gritando desesperadamente por seus irmãos. Eu imagino, irmãos, que ele deve ter ficado rouco, de tanto gritar. Como ele deve ter chorado, como ele deve ter falado assim: Deus, cadê você? O que eu estou fazendo aqui nesse buraco? É o fundo do poço, literalmente. Irmãos, eu imagino que ele gritou, que ele chorou, que ele tentou cavar com as suas próprias unhas e subir, e não tinha eco a sua voz. Eu imagino a tarde chegando, o sol indo embora, fazendo sombra no buraco, daqui um pouco virou noite. Meu Deus, só de pensar nisso chega até a doer a minha alma. Você acha que ele não questionou, irmãos, que Deus se esqueceu dele? Você acha que ali sozinho, ele não deve ter blasfemado? Porque qualquer um de nós blasfemaria. Que Deus é esse? Que Deus é esse que me dá sonhos de que eu vou estar num lugar e que um monte de gente vai se dobrar aos meus pés, o sol, a lua, né? Que Deus é esse? E eu estou aqui nesse buraco. Quantas perguntas sem respostas, irmãos. E às vezes a gente está no buraco do nosso quarto. Ou buraco da nossa eu mesmo, dos nossos questionamentos, da nossa solidão conosco mesmo. Eu não sei se vocês já se sentiram sozinhos com vocês mesmos. Eu já me senti sozinho. De você fazer pergunta, para o quê? O que eu estou fazendo aqui? Faz sentido? Está fazendo sentido? Eu acho que qualquer um de nós paramos para pensar nisso, não é? Vocês acham que Deus esqueceu de José? Não, claro que não. Porque havia maior do que tudo. Maior que a dor, maior que o sofrimento. Maior do que tudo em José. Deus havia dado pistas a José. Como Deus dá pistas para cada um de nós aqui. Do que Ele vai fazer. Porque Ele não deixa a gente num eco, sem eco. Ele não deixa a gente num vazio. Ele sempre dá pistas do que Ele vai fazer. Cabe a nós, né? Crer. Eu acho que é tudo uma questão de logística, tempo, fé, confiança nesse Deus. Logística por quê? Você não vai estar, o teu futuro
não é aquele momento. Tempo, porque não é agora. Vai levar um tempo para Deus fazer o que Ele tem que fazer. Por que fé? Porque sem fé você não vai chegar a lugar nenhum. E confiança? Se você não confiar naquilo que Deus falou, você vai dar um passo para frente, 2 para trás. E nunca você vai conseguir avançar. Mas o mais importante disso tudo é você saber que Deus sempre vai te dar pistas. E essas pistas é como o mapa do tesouro. Ela vai chegar num lugar determinado. Às vezes você olha o momento que você está vivendo agora, é como se fosse literalmente o poço que José estava. Você não vê luz no fim do túnel. Não tem ninguém para te ajudar. Você se sente vendido. Você clama a Deus, Ele não responde. Você chora sozinho. Você acorda no meio das tuas inundações de lágrimas e baba quando consegue dormir, não é verdade? Mas Ele te dá pistas, irmãos. Por isso que essas pistas que Ele te dá, seja através de um profeta, seja através de sonho, seja através de palavra, ou seja do modo como Deus usou o que Ele quis para te dar essa pista. Basta você crer que verdadeiramente foi Deus que falou contigo. Porque Ele não volta atrás. Aconteça o que acontecer. Quantas e quantas vezes você pode cair e retroceder? Ele nunca. A única coisa que a gente pode dizer de Deus é que Ele nunca vai desistir de nós. Nós vamos desistir dEle algumas vezes. Mas do momento que a gente fala assim, Paizinho, Ele está ali. Vem em mim. É só isso que Ele quer, é ou não é? É sempre assim. Então, o que é preciso para nós, quando nós estivermos passando por essa situação? É crer, trazer à memória as promessas, escrevê-las, se possível, num cartaz tão grande, que você saiu do quarto, está lá escrito. Você foi para o banheiro, está escrito. Você foi na cozinha, está escrito. Tatua no teu coração, tatua ela, se possível, na tua carne, para que você jamais esqueça de onde Deus vai te pôr. Porque é real, vai acontecer, amém? Então cabe a nós crer e andar. Não é crer e esperar não, irmãos. É crer e andar em direção a essa promessa, amém? Glória a Deus. E esperar que Deus vai fazer, porque Ele vai fazer, amém? Vamos lá agora em Moisés. Moisés está lá em Êxodo 4, no capítulo 13 e 14. Vamos falar um pouquinho de Moisés, depois vou falar um pouquinho de Arão, um pouquinho de alguns deles aqui. É bem pouquinho agora. É que José eu falo mais porque eu gosto muito de José. Amém. Ele, porém, respondeu. Ele quem? Moisés. Respondeu a quem? A Jesus. Vamos lá. Ah, Senhor, envia, peço-te, por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu contra Moisés a ira do Senhor e disse ele: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele pode falar bem. Eis que ele também te sai ao encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Amém? Então o que acontece? Muitas das vezes Deus chama a gente para algo, uma promessa. E é natural, irmãos, a gente ter medo. Ah, Senhor, mas eu? Fala se não é assim, Daniel. Mas o Senhor chamou a mim, chama a Gláucia. Por que eu? Eu não quero não. Por que tem que ser eu? Não é assim? Deus chamou Arão, Deus chamou Moisés. Moisés sabia que era com ele. Tanto é que ele tentou, com suas próprias mãos, agir como sendo o libertador do povo de Israel. Não deu certo, né, irmãos? Não era o tempo. Deus tinha falado com ele, certo? Ele creu. Tanto que ele até tentou agir por suas próprias mãos. Só que não era o tempo, não era o lugar. Não era aquele Moisés. Era um Moisés que seria transformado pelo Senhor no deserto. Não é esse Daniel de hoje. É o Daniel que ele vai transformar no decorrer dos tempos, na vida, nas provas, nos joelhos dobrados,
nos caminhos. É esse que Ele vai usar. Quando Deus chamou a mim e a Luísio, nós não estávamos prontos. Porque Deus não chama ninguém pronto. Ele simplesmente chama. Aí Ele vai e na caminhada, você é moído. Vai vendo aí, gente, não tem jeito, é assim. Porque nós somos cheios das nossas soberbas. Nós sempre achamos que estamos prontos para fazer aquilo que Deus vai fazer. Muito pelo contrário, irmãos. Nós não sabemos de nada. E quanto mais nós nos humilhamos aos pés do Senhor, é assim que Ele nos quer. Porque aí, eu creio, que se você tinha que passar por uma prova por causa da tua soberba, e você se humilha, e fala assim, Senhor, eu não quero ser assim, aí eu acho que você avança mais um cadinho. Às vezes você tinha que passar por um buraco, Ele desvia você daquele buraco e passa mais adiante. Creio eu assim, irmãos, tá? Né? Então Moisés falou assim, Senhor, leva Arão. Era vontade de Deus que fosse Arão a falar? Não. Mas Deus sabia quem era Moisés. Então tá contigo. Ele até vai, mas é com você que é a responsabilidade. Então quando Deus chama um casal, quando Deus chama alguém, Ele nunca chama alguém sozinho, irmãos. Nunca. Se Ele chama um homem, a esposa é 50%. Ela tem que ser a sábia para andar junto com ele. A mulher que vai entender, que vai, naquele momento que é difícil, que ele está todo desanimado, é a gente que tem que estar ali, ajudando, pedindo a Deus sabedoria. E o contrário é a mesma coisa. Tem dia a gente não tem palavra não, tem nem sorrisinho, tem não. Mas Deus faz assim. E Deus não desistiu de Moisés. Ele entendeu as limitações de Moisés, deu um tempo para Moisés, levou Moisés para o caminho que ele queria e que ele sabia como lapidar Moisés, para o tempo de usá-lo. Amém? E Deus não desistiu de Moisés. Amém? Como não vai desistir de você e não vai desistir de mim. Arão. Gente, Arão estava com Moisés o tempo todo. Ele viu a nuvem durante o dia. Ele viu a cortina de fogo durante a noite. Ele viu tudo. Ele estava com Moisés. No entanto, quando Moisés estava lá no alto do monte, face a face com Deus, estava ele ali embaixo fazendo um bezerro de ouro. E Deus desistiu do povo, irmãos? Deus desistiu? Não. Deus foi esquecido, como se fosse um nada. E acharam que um bezerro de ouro feito por mãos de homens podia ser o Deus deles. E mesmo assim, Deus não desistiu deles. Deus ainda deu tempo. Então eu vejo, irmãos, que nessa nossa caminhada, até estarmos prontos, nós vamos colocar muitas coisas no lugar de Deus e entristecer muito a Deus. Não vamos fazer bezerros de ouro, mas nós vamos colocar alguns bezerros de ouro no lugar de Deus. Seja a nossa própria vontade, seja qualquer coisa que te coloque à frente do Senhor, acaba sendo um bezerro de ouro. Mas Deus vai te trazer para o lugar que Ele quer, porque Ele não desiste de você, por causa desse amor incondicional, por causa do propósito que Ele tem na sua vida, na minha. Ele não vai desistir de nós, amém? E os espias, irmãos, é incrível como Deus fala, Deus mostra. De 10 irmãos, escolhido a dedo,
Eu imagino que foram os 10 sacerdotes, os 10 mais 10. Os top 10. Para escolher a terra, para ir lá espiar a terra prometida. Deus já tinha falado, irmãos. Eles chegam lá, eles veem, eles tocam. Ah, mas no entanto tem gigante. Só 2 creram. E no entanto, Deus não desistiu deles. Amém? E Saul, irmãos? Saul escolhido, foi escolhido por Deus sim. Apesar de não ser aquilo que Deus queria. Mas Deus escolheu ele. Dos irmãos ele foi escolhido. Se perdeu. E como Saul entristeceu o coração de Deus, irmãos. Ao ponto de Deus falar assim: Saul, eu escolhi outro para colocar no seu lugar. Você já pensou que coisa terrível, irmãos? Você ouvir isso? Olha, eu creio que para Deus falar isso para alguém, acho que alguém tem que ser muito ruim, não? Tem que ser aquele que não obedece, mas não obedece nunca nada. Não é possível. Ele correu atrás de Davi como um cão morto, como um cão sarnento. E Davi, irmãos? E Davi? Meu Deus, quantos anos Saul perseguiu Davi, e no entanto ele não achava Davi. Davi chegava pertinho dele, e ele não conseguia tocar em Davi. Deus não desistiu de Davi por causa da promessa. A promessa era maior do que Davi, maior do que Saul. Então, irmãos, a promessa que Deus tem para você, ninguém vai te tocar. Pode o inimigo, porque é incrível que da mesma forma como nós ouvimos as promessas de Deus, o inimigo também ouve. E ele, conhecendo muito mais Deus do que nós, ele sabe que é real o que Deus vai fazer. Então ele vai tentar, através da nossa vaidade, nos fazer derrubar. Ele vai tentar a todo custo nos fazer desacreditar naquilo que é a promessa de Deus para nós. Como Daniel mesmo falou, né, Daniel? Da paralisia que teve no rosto. Uma pessoa que toca sax, que toca o instrumento de sopro de adoração a Deus, o diabo vai, deixa eu parar ele, mas não consegue, porque a promessa de Deus é maior. Aí vem nos dedos que tocam um violão, tenta parar e não consegue. Isso mexeu muito comigo, filho. Mas por quê? Porque o diabo não vai conseguir te parar, irmãos. Ele vai tentar, porque ele não dorme. E se ele não pode ir, ele manda a curruela dele. Mas ele não desiste. Mas só que ele sabe também, ele pode retardar os sonhos de Deus. Porque se você permanecer fiel, se você permanecer crendo, ele nunca vai conseguir atingir o objetivo dele. Porque os sonhos de Deus é maior do que os nossos. É maior do que a vontade dele, é maior do que qualquer armadilha que ele possa querer fazer contra nós. E o que dizer de Jesus, irmãos, o que dizer de Jesus? Ele tinha tudo para desistir. Ele sabia de tudo que ia acontecer. E no entanto, ele desceu à terra, desceu da sua glória, veio aqui, sofreu tudo aquilo que a gente já sabe que ele sofreu. Só de sair da sua glória e descer ao nível de um homem, já é se rebaixar demais, se humilhar demais. Não só isso, ele volta para lá, morre, ressuscita e diz que vai voltar. Então, irmãos, independente de qualquer situação que você esteja vivendo, ele já veio e ele vai voltar novamente. E ele vem para nos buscar. Isso é tremendo, irmãos. Se nenhuma promessa existe na sua vida, se você não lembra de nenhuma promessa que Deus fez pessoal, saiba de uma: essa é real.
Ele vai vir te buscar. Então esteja pronto. Esteja pronto, esteja preparado. Porque isso é real. Isso nada se compara. Porque Ele vai voltar. Ele não vai desistir de você. Ele não vai desistir de mim. Que amor é esse? Quando você para pensar, que amor é esse? Quando você olha para a sua humanidade. Quando eu lembro de onde Ele me tirou. Eu fico imaginando, que amor é esse? Eu sei, irmãos, que nenhuma oração sua vai ficar sem resposta. Nenhuma. Porque para tudo existe um tempo do Senhor. Mesmo que os nossos olhos não estejam vendo a resposta do Senhor. Mesmo que os nossos olhos não possam contemplar sequer um vestígio daquilo que Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Por isso que é importante, irmãos, quando a gente se sente naquele dia que a gente levanta meio fraco, onde as tentações parecem ser maiores do que a nossa própria vontade, do que a nossa própria força. É nesse dia que você tem que se acercar de pessoas que amam a Deus. Para isso você congrega num lugar com irmãos. Para isso Deus te colocou numa igreja. Para isso Deus te colocou. Se você for o único na sua casa que serve ao Senhor, a tua responsabilidade ainda é maior. Porque é você que vai ter que orar por eles, até eles serem resgatados. Irmãos, muitos aqui não sabem, e quem sabe vai ouvir de novo, sinto muito. Meu pai era, imagina, o apelido do meu pai na cidade era feiticeiro. Todo mundo na cidade conhecia meu pai e meu avô como feiticeiro. Meu pai era um homem que era capaz de olhar um passarinho e com o olhar matar um passarinho. Eu presenciei isso. Quando eu e a Luísa nós nos convertemos, o meu objetivo era orar pelo meu pai, salvar. A gente acha que a gente pode salvar alguém, né? De certa forma sim, porque da sua oração, no tempo do Senhor, eu creio que Deus o fará, como de fato fez. Meu pai ia para a Bahia, atrás de um que era... Se o meu pai era ruim, irmãos, nesse ponto assim... Imagina alguém que era, acho que 1 milhão de vezes pior do que ele, que ia todo mundo, de tudo quanto é lugar do mundo, atrás desse cara na Bahia. Então, quando meu pai falava que ia lá, né, meu bem, a gente entrava em oração e jejum. Acontecia sempre alguma coisa, era incrível como Deus é maravilhoso. O carro quebrava, o amigo dele que sempre ia com ele, acontecia alguma coisa, não podia ir, a gente só ficava assim, glória a Deus. Porque Deus faz. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós oramos 9 anos, irmãos. Não era todos os dias, não vou mentir, não vou ser hipócrita de dizer que todos os dias eu lembrava de orar pelo meu pai. Não, porque tinha dia, dava vontade de dar um... e largar de mão. Estou sendo sincera. Porque às vezes a gente ia falar, teve um dia que eu e a Luísa falamos para o meu pai assim, pai, o senhor está enganado. O senhor não serve, o senhor serve ao diabo, mas o senhor não sabe que é. Aí ele para mim assim, claro que eu sei que eu sirvo caramunhão. Irmão, foi um choque tão grande para mim, eu fiquei paralisada. Porque eu ia no centro, quando eu ia no centro, eu só pedia coisa boa, eu pedia trabalho, eu pedia pacientes, eu pedia... coisas assim do dia a dia, corriqueira, como ir na igreja rezar. Eu ia na igreja também, na igreja católica, rezava, fazia promessas. Então eu achava que era bom, irmãos, que não estava bom. Então da mesma forma eu achava que o meu pai estava enganado. E não estava, irmãos. Ele confessou com a boca dele. Mas eu não desisti. Se eu que sou humana e falha não desisti do meu pai com todos os defeitos, imagina Deus.
E ele ouviu, irmãos. E ele ouviu. Meu pai ficou doente, teve câncer, não sentiu uma única dor, irmãos. Morreu salvo, batizado, vendo anjos. Vendo anjos, porque meu pai tinha dom de visão. Só não sabia canalizar para aquilo que Deus o chamou. Porque o diabo tem essa expertise, irmãos. Ele sabe que você tem dons, e ele quer usar os teus dons para aquilo que é mal, para aquilo que é ruim. E às vezes a pessoa, sem saber, sem ser direcionada para o caminho do bem, acaba usando os dons e talentos que Deus deu para aquilo que não é para a glória de Deus. E o meu pai, no finalzinho da vida dele, minha mãe, ele já não tinha muitos movimentos, né? E meu pai era baixinho, mas era bem gordinho, tarracadinho. E minha mãe não conseguia mais dar banho nele, virar ele sozinho na cama. Aí teve um dia que não tinha nenhum dos meus irmãos lá. Meu irmão já estava cansado, já. E teve um dia que a minha mãe chamou ele, e ele falou assim, eu não vou ficar fazendo isso não. Falou umas bobagens e saiu. E a minha mãe começou a chorar e falou assim, Jaime, me ajuda, porque eu não vou conseguir te dar banho. Eu não tenho força para te virar na cama. Ele falou assim, que isso, Maria? Olha aí, você não está vendo? Abre os olhos, está cheio de anjo aqui. A minha mãe, irmãos, ela virava meu pai como se fosse um bebê. Então, é algo tão incrível. Só mesmo quem crê nesse Deus maravilhoso é capaz de saber que todas as nossas orações, quando ela é sincera diante de Deus, vai ser respondida. Ele nunca vai desistir de você e nem daqueles que te amam, amém? Então eu queria, João, que a gente cantasse esse louvor. Queria que você fechasse seus olhos e tentasse trazer à sua memória as promessas que Deus tem na sua vida. Porque Ele já te deu pistas, irmãos, e quantas pistas Ele já te deu daquilo que Ele vai fazer. E porque Ele te ama, Ele nunca vai desistir de você. A Bíblia diz ali, pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Pode. Todavia, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de vós. É uma promessa, irmãos. É jamais. E o jamais de Deus não é o jamais do homem. O nunca de Deus não é o nunca do homem. O nunca é nunca mesmo. Nunca vou me esquecer de você. Jamais vou te abandonar. É jamais mesmo. É até a glória, é até a eternidade. Sempre vai valer a pena. Sempre vai valer a pena.